Desta vez teremos a audição do Conselho de Administração da Fundação Serralves, também a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. O Conselho de Administração irá intervir através de videoconferência, portanto não estará aqui presente, como aconteceu na reunião anterior. A grelha é exatamente a mesma da primeira parte da reunião. Teremos uma primeira ronda com a intervenção do Grupo Parlamentar requerente, 5 minutos. Depois, a entidade visitante, o Conselho de Administração da Fundação Serralves, num tempo idêntico, 5 minutos. E depois, os restantes grupos parlamentares, com 5 minutos cada intervenção e uma resposta idêntica, portanto, na sequência de cada pergunta, por parte da entidade visitante, também em 5 minutos. Depois, depois haverá uma intervenção de 2 minutos por parte do Grupo Parlamentar requerente e ainda uma outra intervenção do Conselho de Administração no tempo de 2 minutos. E haverá uma segunda ronda com um tempo total de 15 minutos, distribuído pelos grupos parlamentares e uma resposta idêntica da entidade visitante. Portanto, isto dará um conjunto de 94 minutos, previsivelmente. E, portanto, uma vez que já temos condições para começar a nossa reunião, eu iria passar a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para fundamentar os motivos do seu requerimento. Tem a palavra, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os membros do Conselho de Administração da Fundação de Serralves e saudar a presença nesta audição. No dia 13 de março, a Fundação de Serralves comunicou o encerramento aos educadores e suspendeu as atividades também de museografia no dia 16 de março. As pessoas em causa, os trabalhadores em causa, ficaram não apenas sem trabalho, mas também sem rendimento e sem proteção social. No dia 26 de março, um dos membros do Conselho de Administração de Serralves subscreveu uma carta pública que veio publicada nos jornais, manifesto em defesa de um presente com futuro, em que solicitava ao Governo, às regiões autónomas, aos municípios, aos bancos, às empresas, às fundações, que assumam iniciativas para que Portugal e o seu sistema cultural não se diminuam de forma drástica. Cada instituição tem de assumir as suas responsabilidades próprias. Não há tempo para jogos políticos menores ou falta de ética. Esse manifesto, ao mesmo tempo que estava a ser assinado por um dos elementos do Conselho de Administração de Serralves, o próprio Conselho de Administração estava a descartar trabalhadores, a deixá-los sem rendimento, sem proteção social, numa época particularmente difícil, no período da pandemia. É difícil encontrar outra forma de classificar este gesto, senão como um exercício de um profundo cinismo. Quando confrontada com as ilegalidades que aconteciam na Fundação de Serralves e que não vêm de agora, os falsos recibos verdes, a administração procurou descredibilizar as denúncias feitas e até começou a afastar silenciosamente alguns trabalhadores precários. Há uma denúncia dos trabalhadores de Serralves que aponta para a realização de entrevistas para contratar outros trabalhadores depois de uma carta aberta que foi divulgada por um conjunto de trabalhadores do Serviço Educativo. É difícil entender como é que é possível que a reação da administração a uma carta aberta e a um apelo de trabalhadores que garantem uma parte essencial do funcionamento daquela fundação fosse descredibilizar as suas denúncias. Parece-nos que isso revela uma falta de integridade para com os trabalhadores que todos os dias constroem a fundação. A administração divulgou também, em resposta a um comunicado dos trabalhadores, foi divulgado também, por parte da administração de Serralves, um comunicado em que se afirmava, e vou citar esse comunicado, em que se afirmava que Serralves está a cumprir todas as suas obrigações para com os seus colaboradores. Em que se afirmava, no dia 6 de abril, os prestadores de serviços externos, nomeadamente os monitores de serviço educativo, não têm vínculo laboral com a Fundação de Serralves. Em que se afirmava, o grupo de prestadores de serviços é composto por trabalhadores independentes ou empresas prestadoras de serviços. Serralves, a administração da Fundação de Serralves, ocultou e dissimulou a realidade laboral que existe na Fundação, designadamente a existência de trabalhadores que cumprem
os indícios de laboralidade que foram reconhecidos pela ACT, ou seja, que estão numa situação em que o seu falso recibo verde dissimula uma verdadeira relação de trabalho dependente para com a Fundação de Serralves, e a administração ocultou e dissimulou a realidade laboral que tem dentro de portas. A administração destratou e desprezou os trabalhadores que sustentam o funcionamento de Serralves diariamente. A administração de Serralves, que se saiba, não teve nenhuma redução orçamental e muitas das atividades que estavam planeadas são atividades que certamente já deveriam estar orçamentadas, mas, sobretudo, não respondeu ao apelo de que cada instituição fizesse a sua parte. Os comportamentos da administração de Serralves, nomeadamente a falta de diálogo, o desprezo, o modo como destratou os trabalhadores, como não reuniu, como não acolheu as suas propostas para passarem para online, como começou a tentar descredibilizá-los e a tentar, no fundo, afastá-los silenciosamente por via do recrutamento de outros trabalhadores precários, põe em causa o bom nome de uma instituição que deveria ser, particularmente para o Norte e para o Distrito do Porto, de onde eu venho, que deveria ser um exemplo e que tem tudo para ser um lugar extraordinário de experiências artísticas, de experiências singulares de contacto com a arte, com o jardim, de um pensamento crítico sobre o mundo, de um pensamento crítico sobre a realidade, de um pensamento crítico e de um pensamento solidário. Mas justamente todos esses princípios e esse potencial de Serralves contrasta duramente com as deploráveis práticas laborais de que Serralves tem vindo a ser um exemplo. Não é de agora, mas com este caso ficou muito explícito. Tivemos agora mesmo a audição da Autoridade para as Condições de Trabalho, que confirmou que 21 trabalhadores do serviço educativo estão numa situação num enquadramento ilegal por parte da administração e que já intimou a administração a regularizar esta situação. A ACT registou também, trouxe a este Parlamento também a informação de que ouviu os testemunhos dos técnicos externos de museografia e que irá intervir relativamente a essa realidade. Queria perguntar muito concretamente à administração de Serralves se vai regularizar estas situações, se vai celebrar o contrato com os 21 elementos trabalhadores do serviço educativo, se vai regularizar e celebrar contrato com os técnicos externos que fazem a montagem e manutenção das exposições e se vai regularizar as outras situações de falso recibo verde que existem na Fundação. E se vai fazê-lo, quando é que vai fazê-lo e se assume aqui o compromisso de o fazer também. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Conselho de Administração da Fundação Serralves. Eu creio que será a doutora Ana Pinho, Presidente, a intervir e quem o cumprimento desde já. Tem a palavra por 5 minutos. Há um problema com o microfone aí na Fundação, porque estamos a vê-la perfeitamente, mas não estamos a escutá-la. Quiser contestar algum. Creio que agora já há som, pelo menos.
Ótimo, estamos a vê-la e a escutá-la perfeitamente. Portanto, 5 minutos, faz favor, doutora. Peço muita desculpa, Sr. Presidente, porque nós inicialmente não tínhamos vídeo, mas agora já temos, julgo que estamos, enfim, podemos começar. Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos Srs. Deputados, agradecemos a oportunidade que nos concede de esclarecer as questões que considerem úteis e, simultaneamente, defender a instituição de uma série de baseados em equívocos de que tem sido. Permitam-me, Srs. Deputados, um ponto prévio em vista ao enquadramento da situação. A ACT, depois de numa primeira fase ter solicitado extensa documentação a Serralves, comunicou a 6 de maio de 2020 que o processo se encontrava, por ora, concluído, repito, concluído, e que não foram adotados outros procedimentos inspectivos. Na sequência da análise efetuada, a ACT informou o Governo e a Assembleia da República de que não havia indícios de contrato de trabalho na relação dos monitores do Serviço Educativo Artes com Serralves. E isto foi em julho. Em finais de julho de 2020, a ACT realizou uma nova visita inspectiva a Serralves e não entendeu necessário ouvir qualquer elemento da direção da administração ter dito que o iria fazer, da diretora financeira para ser ouvida. Estranhamente, e ao arrepio do princípio básico do contraditório, a ACT não se preocupou, pois, em apurar todos os factos ou uma versão distinta da que lhes foi eventualmente transmitida pelos prestadores de serviços com quem falou. Senhores Deputados, a Fundação de Serralves é uma instituição de capitais privados e públicos que, ao longo de mais de 20 anos de existência, 30 anos, aliás, de existência, tem contribuído ampla e reconhecidamente para a promoção e democratização do acesso à arte e à cultura. Para o ano de 2020, Serralves tinha previsto realizar cerca de 600 iniciativas de índole cultural muito diversa e, naturalmente, as respectivas atividades nas áreas educativas. Tinha previsto, estava programado, mas não está a poder fazê-lo. Um dos segmentos mais afetados pela pandemia, pela total ausência dos seus públicos específicos, foi o das atividades envolvidas pelos serviços educativos. Serralves vive de apoios financeiros, do mecenato e de receitas de bilheteira. O Estado contribui com apenas 1/3 das receitas da Fundação, situação muito diferente de outras instituições culturais que vivem maioritariamente com participações públicas. As outras receitas da Fundação sofreram uma diminuição brutal, nomeadamente as receitas de bilheteira, por ausência de público, e a angariação do Estado revela-se cada vez mais difícil. Serralves sempre se pautou pelo cumprimento da lei. Apesar das dificuldades financeiras referidas, nenhum colaborador de Serralves foi despedido. Não recorremos ao layoff. Serralves cumpriu integralmente com os seus compromissos, apesar da situação. Esta é a verdade. Serralves é apoiada nos projetos que se desenvolve de índole muito diversa por prestadores de serviços, quer empresas, quer pessoas singulares. A prestação é determinada pela procura em cada momento, por parte do público, e sempre em função da disponibilidade dos prestadores. É assim há 30 anos em Serralves, como é assim em todas as instituições de referência portuguesas e estrangeiras. No caso de Serralves, o recurso a prestadores de serviços justifica-se por maioria de razão. A transversalidade da nossa atuação e o ritmo da nossa produção obrigam a procurar no mercado profissionais independentes e instituições parceiras que melhor possam responder às solicitações e exigências desta dinâmica. São empresas e profissionais independentes os quais desenvolvem com grande autonomia e flexibilidade as suas atividades, decidindo da oportunidade da sua prestação e conjugando a sua colaboração com Serralves ou com outras instituições e outras atividades profissionais. As atividades desenvolvidas pelos serviços educativos são muito diversas. Visitas guiadas, oficinas, etc. E são destinadas a um público muito diversificado. Escolas, famílias, grupos com necessidades especiais, etc. E assumem caráter pontual, exemplo, nos grandes eventos, como os Serralves em Festa, a Festa do Outono, ou sazonal, nas férias de verão, por exemplo. E outras são programadas ao longo de todo o ano, por exemplo, visitas com escolas. Assim, as atividades e o seu número são diferentes de ano para ano, de mês para mês, de semana para semana e até de dia para dia. Face a estas características de grande flutuação e imprevisibilidade, não é possível o recurso a um quadro permanente de trabalhadores, pois esta dinâmica não se compadece com os quadros rígidos de um contrato de trabalho, nomeadamente com a fixação e cumprimento de dias pré-programados para a prestação da atividade. Serralves é informada das disponibilidades dos monitores, antes do início de cada ano, contudo, é comum
que esses prestadores de serviço alterem a disponibilidade comunicada, podendo não realizar a atividade sem qualquer justificação, evidentemente. Tudo isto é impossível num contrato de trabalho, que pressupõe um horário pré-determinado unilateralmente por Serralves. Gostava de acrescentar e de vincar que nenhum destes prestadores de serviço alguma vez solicitou alteração do seu vínculo e pedindo para ter ou passando a ter um contrato de trabalho. Estamos solidários com todos quantos passam dificuldades nesta fase terrível, mas sendo certo que Serralves não tem capacidade para resolver problemas que são sistémicos da sociedade portuguesa. Serralves atravessa um momento particularmente delicado, pelas razões já referidas, de quebra de receitas, mas tudo fazer para garantir a sua sustentabilidade, a manutenção dos postos de trabalho dos seus trabalhadores, no sentido de continuar a prestar relevantes serviços nas diversas áreas da cultura, na cidade do Porto, em Portugal e no estrangeiro. Senhores deputados, imbuídos deste espírito, com todo o gosto estamos à disposição do Parlamento. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Doutora. Passamos agora às intervenções dos restantes grupos parlamentares, portanto, 5 minutos a cada grupo parlamentar, começando pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Rosário Gamboa, a quem eu passo a palavra. 5 minutos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Conselho de Administração da Fundação de Serralves, na pessoa da Sra. Presidente, Ana Pinho, estendendo a todos os outros elementos, não só os do Conselho da Fundação, o Conselho de Fundadores, mas também a restante equipa de Serralves. Ora, este processo que acabou hoje nesta Assembleia de ter um desfecho relativamente inesperado. Nós, de facto, tivemos aqui conhecimento. Primeiro, tivemos uma carta aberta dos educadores do Serviço Educativo de Serralves. Com base nessa carta aberta e através de um requerimento feito por Bloco de Esquerda, houve aqui um primeiro tomada de posição da parte da Assembleia que ficou combinado que seria agora, nesta altura, que iríamos fazer as audições relativas a esta temática. Entretanto, pedimos e solicitamos, uma vez que sabíamos que a ACT estaria a realizar um processo inspectivo, que a ACT nos comunicasse qual era a fase desse processo inspectivo, quais eram o que existia em termos de facto sobre a matéria. Na altura, recebemos em julho, como aqui já foi várias vezes referido durante esta sessão, que a ACT, com base numa análise documental e com alguns pedidos de esclarecimento que dirigiu à Fundação de Serralves, terá concluído, e trata-se de uma conclusão, que não existiam evidências de qual os prestadores de serviço prestassem o seu trabalho em condições idênticas àquilo que será um contrato de trabalho, ou seja, de forma autónoma. Esta conclusão, que foi transmitida aqui de forma cabal, acabamos mais tarde por saber que o processo continuava. Isto é, que a ACT tinha decidido ouvir ainda alguns trabalhadores, alegando que na fase do confinamento não teria sido possível fazer essa parte daquilo que considerava o seu trabalho. Referiram ainda há bocadinho que não só ouviram estes trabalhadores, como visitaram o local. E acabamos de saber, há bocadinho, e eu refiro que foi mesmo há bocadinho, acabamos de saber, através da Sra. Inspetora-Geral da ACT, que a ACT afirma que se verificaram indícios de 21 prestadores de serviços que estariam em situação de trabalho subordinado e não trabalho, digamos, de forma autónoma, como seria aquilo que seria evocado. Mais informaram que tinham já notificado a Fundação desta situação. Também disseram que tiveram conhecimento, através do acompanhamento que tinha sido realizado aqui numa audição a semana passada, que existiriam técnicos exteriores que estariam em condições relativamente idênticas a estes, ou que haveria uma denúncia nesse sentido, e que iriam proceder também relativamente a este grupo com alguma ação inspectiva. Posto isto, a grande questão de fundo que se nos coloca já não teria a ver com aquilo que eu tinha pensado ser as questões de fundo nesta audição que iria colocar ao Conselho de Fundação, mas é outra. E a minha questão de fundo é esta: como é que a Fundação analisa todo este processo? Como é que a Fundação vê o sentido e a relevância deste processo? Como é que se posiciona?
e perguntar também à Fundação se a Fundação, durante este processo, foi ouvida, sobre que forma é que foi ouvida e inquirida, que tipo de esclarecimentos lhe foram pedidos e quando, e também referir que quem é que foi ouvido. Há bocadinho acabamos de saber que a ACT afirma que ouviu a senhora diretora administrativa e financeira, e também gostava de saber se, existindo, com certeza que existiu, esta audição desta diretora, que elementos é que foram pedidos? O que é que foi notificado? Porque há aqui uma coisa que de facto alterou substancialmente. Há uma alteração da posição da ACT quando nos relata que há indícios de 21 casos de trabalho subordinado. E nesse sentido importa que confirmar que dados novos são estes que fazem que a ACT mude de posição. E eu aí gostaria, no pouco tempo que tenho, de perguntar algumas questões ainda ao Conselho de Administração. E as questões que eu gostaria de perguntar, basicamente, partem deste princípio. Os trabalhadores, a partir de certa altura, reclamam, ou reclamaram, desde sempre, não sei quando, a confirmação de um vínculo, da sua situação não ser de prestadores de serviços, mas terem um contrato, quer este contrato fosse em tempo integral, quer fosse em tempo parcial, mas terem um contrato. Disseram mesmo numa audiência que tiveram com o Partido Socialista que tinha havido vontade da parte da coordenação dos serviços educativos para uma possível vinculação, mas não da parte da direção. Eu pergunto, esta percepção é correta? Esta percepção que os educadores nos transmitem? Que iniciativas tomou a Fundação para acomodar esta possível pretensão? Atendendo ao mapa de recursos humanos dos serviços educativos, a Fundação de Serralves procurou abrir algum concurso para esta área nos últimos anos? E relativamente às questões de trabalho subordinado, que são um ponto-chave que tem sido várias vezes aqui referido, os trabalhadores referem em particular que lhes são exigido uma disponibilidade no mínimo de 3 dias por semana, sem garantia de trabalho, que lhes foi mesmo pedido um compromisso de 2 anos a alguns deles, que prestam serviços de acordo com as solicitações e que essa disponibilidade é total. Eu pergunto, as marcações das atividades são efetuadas de acordo com a disponibilidade de cada educador? Há aqui alguma flexibilidade e autonomia nestas marcações ou são uma diretriz, digamos, hierárquica da parte da Fundação de Serralves? Há condicionalismos que Serralves define impondo uma disponibilidade incondicional por parte dos trabalhadores em certos dias da semana ou períodos pré-definidos? Foi dito na semana passada pelos trabalhadores que estavam obrigados a avisar sobre qualquer alteração à sua disponibilidade face à Fundação com uma antecedência de 1 mês. Isto é verdade? E sobre um eventual compromisso a 2 anos? Existe isto? E ainda relativamente ao período, na altura da pandemia, em que alguns trabalhadores, depois da suspensão de atividades que estavam previstas ser realizadas e não se realizaram, e que elaboraram uma carta pública chamando a atenção para a sua situação, argumentam que durante esse período de tempo deixaram de ser contratados e que, pelo contrário, que Serralves terá feito audições para a contratação de novos prestadores de serviços, escamoteando os prestadores de serviços que já lá tinham. Eu pergunto, isto existiu? Confirmam? Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para a resposta, passamos a palavra ao Conselho de Administração da Fundação Serralves. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu não disse isso no início, mas encontro-me acompanhada aqui pelos vice-presidentes Isabel Pires Lima, Manuel Ferreira da Silva e também pelos vogais do Conselho de Administração, Manuel Sobrinho Simões e Fernando Guedes. Os restantes administradores não tiveram disponibilidade para cá estar hoje, por motivos pessoais e profissionais. Ora, o que é que eu gostaria de começar, porque é um ponto realmente importante, por falar sobre o processo ACT, pois é de facto uma enorme perplexidade que o avaliamos, porque a ACT decidiu, não foi fazer uma inspeção em abril, pediu centenas de documentos, enviou uma conclusão dizendo que não tinha, enfim, que o processo estava concluído, sem que tivesse levantado quaisquer outros procedimentos inspectivos. Depois
enviou ainda ao Parlamento, pelo que temos, enfim, pelo que foi dito, a confirmação disso mesmo e dizendo que não existia qualquer evidência de contratos de trabalho. Isto foi no início de julho. Entretanto, veio à Fundação de Serralves em final de julho, fez uma única visita e quando cá chegou, estava aqui até tinha pedido um documento para me esclarecer início exatamente, mas não consegui encontrá-lo. Mas enfim, não consegui encontrá-lo. Mas sei que chegou, disse explicitamente à diretora administrativa e financeira que queria reunir com ela, mas que ia, entretanto, reunir com as 3 trabalhadoras do Serviço Educativo de Artes de Serralves. Entretanto, quando terminou enfim, a reunião com essas trabalhadoras, encontrou a diretora administrativa e financeira de Serralves e disse que não tinha mais tempo. A senhora diretora perguntou se iam reunir com ela, as inspectoras disseram que não tinham tempo naquele dia, mas que voltariam porque queriam falar com ela e iriam voltar. Qual não é o nosso espanto quando isso nunca mais sucedeu. Portanto, a ACT limitou-se a enviar os autos, enfim, dizendo que havia indícios de contrato de trabalho, supostamente depois de ouvir os prestadores de serviço do Serviço Educativo Artes. Entretanto, isso é uma coisa que nós não conseguimos perceber como é que é possível isso acontecer. Gostava também de referir que não foi Serralves, porque a Serralves não pediu quaisquer documentos à ACT. A ACT, quando enviou os autos muitíssimo incompletos, em que faltavam imensos documentos e, portanto, teve que os enviar. Tem que enviar os autos completos para Serralves. Portanto, Serralves não pediu quaisquer documentos adicionais. Portanto, esse é o processo. E nunca ouviu o Conselho de Administração de Serralves. Parece-nos realmente extraordinário que, e aliás, vários dos senhores deputados se indignaram imenso sobre o facto da ACT não ter ouvido os trabalhadores, pois a ACT também nunca ouviu Serralves. Nem ninguém que represente Serralves, nem ouviu nenhum diretor, nem ouviu nenhum administrador. E essa é a verdade, e é lamentável que a ACT possa afirmar algo que não é verdade. Portanto, é um processo um pouco complicado. Em relação a este processo, nós estamos ainda no período portanto, estamos a responder aos autos e dentro do nosso período de resposta, portanto, nós estamos dentro do período de resposta. É absolutamente lamentável, julgo eu também, que a ACT tenha qualquer conclusão ou decida exprimir qualquer opinião antes de ouvir Serralves de qualquer maneira, porque não reuniu connosco e nem sequer esperou pela nossa resposta. E, portanto, eu, enfim, acho este processo todo absolutamente um pouco surreal, diria eu. Entretanto, a ACT até pode... Porque, quer dizer, a ACT pode decidir que não quer saber das provas, das inúmeras provas documentais que Serralves irá com certeza enviar, de todos os esclarecimentos que Serralves prestar, mas é a nossa convicção de que estes trabalhadores do Serviço Educativo Artes são verdadeiros prestadores de serviços. Eles não são trabalhadores do quadro de Serralves e não têm qualquer prestação que se possa comparar a um contrato de trabalho e, portanto, Serralves não deixará de defender a sua posição, porque Serralves tem que ter uma atuação responsável sobre posições. Nós gerimos dinheiros públicos, privados, prestamos um serviço enorme à comunidade e, portanto, temos que agir de forma responsável. Queria dizer-lhe que também, a senhora deputada, que perguntaram-me se estes
enfim, que aliás, se alguma vez, julgo que me perguntou se tinham pedido se tinham solicitado a alteração do vínculo, nunca, mas absolutamente nunca o fizeram, nunca pediram, nunca nenhum monitor pediu para alterar o seu vínculo com Serralves e passar a ser trabalhador de Serralves. Nunca, até à pandemia. Fizeram-no, evidentemente, já isso é público, em cartas públicas até que têm conhecimento, só após a pandemia. Obrigado, Sra. Doutora. Por causa daqui da limitações de tempo, poderá complementar a sua resposta, eventualmente na sequência das próximas perguntas. E passamos então a palavra ao Partido Social Democrata. Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o Conselho de Administração da Fundação de Serralves e a doutora Ana Pinho. E a primeira palavra que me ocorre para tudo isto que assistimos já à tarde é a palavra trapalhadas. Trapalhadas. Imaginarão como é difícil para um grupo parlamentar ou para o Parlamento poder ter uma reflexão séria sobre uma matéria quando um instituto com a força, com o poder e com a capacidade de intervenção que tem o ACT se permite conduzir processos com esta ligeireza no espaço de poucos meses. Eu recordo aos senhores deputados o seguinte: o ACT dirigiu uma ação inspectiva durante a qual estava a ser pedida no Parlamento a audição dos trabalhadores e da própria ACT. Para mim, o espanto, eu não sabia que era possível e continuo a ter dúvidas, o ACT permite vir ao Parlamento tecer considerações, opiniões, o que é que eu acho, o que é que me parece, a não ser que eu nunca vi uma coisa destas. Eu admito que as ações inspectivas têm de ter um caráter de reserva até à sua conclusão, ou, no limite, até o exercício integral contraditório. Nunca vi isto. O ACT vem ao Parlamento dar umas opiniões. Mas o problema do ACT não são as opiniões que mudam. Aliás, a primeira resposta que é dada ao Parlamento sobre este tema vem do gabinete da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Ou seja, a Sra. Ministra hoje não tem grandes motivos para ir muito satisfeita para casa, porque o ACT prestou um péssimo serviço à autoridade do Estado nesta matéria, porquanto faz uma primeira ação inspectiva e vamos lá ver, não vamos brincar às palavras. O ACT conduz uma ação inspectiva e termina a ação inspectiva. E dela retira conclusões claras e explica quais são. Depois, os trabalhadores dizem-se discriminados nessa audição e ela faz uma segunda ação inspectiva. Curiosamente, esta segunda ação inspectiva, feita em condições tão difíceis como a primeira era muito difícil, era mesmo muito difícil. Eu não sei porque é que a segunda era mais fácil. Mas a segunda, que era tão difícil como a primeira, mas foi possível, conclui exatamente ao contrário. Exatamente ao contrário. E durante esta tarde, nós aqui esforçamos-nos por ouvir o porquê da distinção das duas conclusões, nós adivinhámo-la, chama-se isto um frete, mas a verdade é que não consigo explicar porque é que as conclusões de hoje são diferentes das conclusões de ontem. E, portanto, ao vosso espanto, eu juntaria o nosso espanto. Sra. Doutora, em relação à Fundação de Serralves em si mesma, já percebemos que nem sequer foi ouvida. A indignação certamente será menor, porque os trabalhadores, apesar de tudo, são mais trabalhadores e falam mais alto e têm quem lhe dê mais voz. De todo modo, relativamente àquilo que se passa em Serralves, tentar perceber o seguinte: se isto é uma longa novela que tem 10, 20 e 30 anos, há quem fale em 1992, ou se nós temos uma coisa de última hora. Porquê? Eu perguntava, se me pudesse responder, quantas ações inspectivas teve a Fundação de Serralves nos últimos 10 anos. Dado que elas ocorrem por iniciativa da ACT ou por reclamação ou queixa, quantas tiveram? Para nós percebermos qual é o ritmo. Segundo, quantas reclamações, abaixo-assinados, posições formais tomadas por grupos de trabalhadores da Fundação de Serralves que sejam trabalhadores independentes, quantas vezes se manifestaram junto da administração dizendo a nossa situação é insustentável, queremos rever o nosso vínculo? Quantas vezes? Ou será que tudo começou em fevereiro? É que eu ouvi dizer que começou há 10, 20 e 30 anos. Terceiro, relativamente às queixas, às inspeções que tiveram, que devem ter sido muitas, do ACT nos últimos 10 anos, quais foram as consequências, quais foram as conclusões que tiraram? E passando agora à atualidade,
e dado que, infelizmente, os senhores vão tomando nota daquilo que acontece na vossa fundação, através da televisão, o que me parece uma coisa menor e coloca a Fundação de Serralves numa posição, de facto, que eu acho altamente desrespeitosa, mas a culpa não é vossa e a culpa também não é nossa. A verdade é que lhe perguntaria o seguinte: dada a convicção da Fundação de Serralves, evidenciada por diversas vezes, de que lhe assiste razão na qualificação jurídica deste conjunto de vínculos, pergunto: 1. Se vão manter a vossa posição até às últimas consequências, porque, em bom rigor, o assunto sendo fundamentalmente jurídico, acreditamos que será nas instâncias judiciais que ele pode ser dirimido. Aliás, com este SET, eu acho que todos devem ser dirimidos nos tribunais. E, segundo, caso se venha a verificar esta alteração, perguntar-vos qual é o impacto que isto pode ter. Nem sequer estou a falar do impacto económico. O que é que vai ter que mudar, se é que vai ter que mudar alguma coisa, no modelo de funcionamento e no modelo de operação e no modelo de plano de atividades que a Fundação vai ter que fazer de hora avante se tiver que impactar este conjunto de novos trabalhadores, a que sucedem outros, porque isto não vai ficar por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, eu passo a palavra ao Conselho de Administração da Fundação Serralves. Muito obrigada, Sr. Deputado. De facto, é com enorme indignação, como já disse, que entendemos a atuação da ACT, que não falou com Serralves, não se reuniu e até ainda antes enviou os autos e ainda antes de Serralves exercer o seu legítimo direito de resposta, resolve ir à Assembleia da República e explicar o que é que, enfim, que segundo a ACT encontrou indícios de laboralidade, mas sem nunca ter, de facto, falado com Serralves, nem esperado pela documentação de Serralves que prova que isso que não é verdade. De facto, como diz, é uma longa novela de 30 anos. Há 30 anos que existe, que Serralves existe, o Serviço Educativo está autonomizado desde 2002 e nos últimos anos, em 2008 e em 2010, 2011, a ACT fez visitas inspectivas e aplicou coima a Serralves. A propósito, enfim, analisou vários, pelo que percebo, que entende, investigou vários serviços, mas foi sobretudo focada nos vigilantes das exposições e nos recepcionistas. A ACT concluiu nessa altura também que aplicou uma coima a Serralves e depois Serralves não concordou, foi para o tribunal e ganhou esses processos. Ora bem, pergunta-me o que é que vamos fazer, pois nós entendemos completamente que isto se trata de uma verdadeira prestação de serviços e, portanto, não abdicaremos da nossa responsabilidade como gestores de uma fundação que é financiada por dinheiros públicos e privados e que presta, como disse há pouco, e volto a dizer, um enorme serviço à comunidade, não abdicaremos da nossa responsabilidade de ir até às últimas consequências e, portanto, deixar que o Tribunal decida sobre estes processos. Gostava de dizer também, porque me perguntou, que este procedimento do Serviço Educativo utilizar monitores que são prestadores de serviços externos é absolutamente idêntico ao que usam todas as instituições culturais, nomeadamente museus, em Portugal, pelo menos os museus de referência em Portugal e fora de Portugal. Portanto, isto é uma situação que sempre foi assim e acontece em todo lado. Pergunta-me se os trabalhadores se manifestaram. Não, nunca. De facto, nunca nos últimos anos se manifestaram, e até é interessante que no final de 2019 houve uma grande parte destes prestadores de serviços assinou contratos de prestação de serviços em relação porque estes prestadores têm contratos orais, mas assinaram contratos de prestação de serviços em relação a um determinado projeto que
e nunca nenhum, aliás, questionaram, pelo que sei, algumas cláusulas, depois, no fim, normalmente assinaram, todos, chegaram a acordo as duas partes, como acontece normalmente, e nunca, nem nessa altura sequer, algum deles disse que gostaria de ter um contrato de trabalho. Portanto, é no mínimo estranho que digam que sim, porque de facto nós, Conselho de Administração, já inquirimos toda a gente possível e é-nos completamente confirmado que tal nunca foi, nunca chegou ao nosso conhecimento e nunca foi feito com ninguém. Queria também dizer que é claro que estes serviços funcionam assim porque, dada a grande diversidade de atividades, o facto de ser completamente imprevisível quando é que as atividades vão decorrer, o facto de haver uma enorme dinâmica e não se poder realmente prever quando uma escola vem à segunda ou seja, se alguém, um monitor, diz que está disponível à segunda e quarta, e se a escola vem à terça à tarde, ele não estará lá quando a escola vem. Portanto, é assim. O facto destes serviços funcionarem desta maneira é por algum motivo válido e lógico, não é porque alguém se lembrou de fazer isso. Eu vou aproveitar para responder a questões que não respondi à senhora deputada Rosário Gamboa, porque, de facto, estes colaboradores prestam serviço à Fundação de Serralves de acordo com a sua disponibilidade e não é Serralves que determina o seu horário de trabalho, de maneira nenhuma. Portanto, prestam serviço de acordo com a sua disponibilidade, que previamente comunicam e que muitas vezes alteram quando querem, eles prestam o serviço quando querem. Nunca Serralves marca uma atividade que o prestador de serviços não diga que está disponível para prestar, evidentemente, isso nunca acontece. Exerce a atividade com total autonomia, concebem as atividades que assim entenderem, indicam os materiais que querem para as mesmas, podem estar semanas ou meses ausentes sem qualquer necessidade de justificar, fazem as férias que quiserem, Serralves não tem absolutamente nada a ver com isso. O pagamento que lhes é feito por atividade e varia de atividade para atividade e tem a sua retribuição é totalmente variável, depende da efetiva prestação de serviço e da atividade em causa. Não tem qualquer posto de trabalho em Serralves, não tem nenhum instrumento de trabalho de Serralves e só se deslocam pelo período estritamente necessário à execução da sua atividade. Muito obrigado, Sra. Doutora. Estamos outra vez no limite aqui do nosso tempo. Passaríamos então ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Diana Ferreira tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, gostaria de cumprimentar o Conselho de Administração da Fundação de Serralves, começando por fazer duas observações prévias à intervenção. É que, primeiro, naturalmente que em todo este processo o PCP não desresponsabiliza o Governo de ações e de opções que tem que fazer no sentido de garantir os vínculos efetivos dos trabalhadores que respondem a necessidades permanentes também nas áreas da cultura, como é o caso da Fundação de Serralves, e também, com toda a frontalidade, à Sra. Presidente do Conselho de Administração, que tem intervindo até este momento, dizer que o PCP, naturalmente, que não acompanha aquela que é a análise que a Fundação de Serralves faz de toda esta situação e que o que nos parece absolutamente surreal, muito sinceramente, é que haja trabalhadores há 10, há 20 anos em Serralves, há mais de 5 anos em Serralves, a exercer as funções neste serviço educativo e que não tenham um vínculo efetivo a esta instituição. E nós entendemos também que uma atuação responsável e uma gestão de dinheiros públicos, também ela responsável, está também ligada à garantia dos direitos laborais destes trabalhadores e, por isso mesmo, à garantia da estabilidade dos vínculos e dos salários destes trabalhadores. E, naturalmente, que para nós, no panorama cultural, e até considerando a especial responsabilidade e a grande importância
que a Fundação de Serralves tem no panorama cultural nacional e internacional, não estamos a falar só de uma questão nacional, tem também aqui especiais responsabilidades na garantia da estabilidade dos vínculos dos trabalhadores. E permita-me também que diga que para nós não é a ausência de inspeções da ACT ou a ausência de denúncias por parte dos trabalhadores que significa que não haja realidades de precariedade nos locais de trabalho e que não haja realidades de precariedade, nomeadamente na Fundação de Serralves, há largos anos, como vários testemunhos de muitos trabalhadores também que tenham chegado a esta Assembleia da República, de trabalhadores que estão desde 1992 em Serralves e que continuam num regime de prestação de serviços. Ora, quem está há 5, há 10 ou há 20 anos a trabalhar para uma instituição, e no caso para Serralves, não é uma necessidade temporária, até porque estes trabalhadores são fundamentais para garantir este mesmo serviço educativo de que aqui falamos, Serviço Educativo de Artes da Fundação de Serralves. Poderíamos, se calhar, falar de outros, mas neste momento estamos, no fundo, a falar deste serviço também. E eu colocava aqui algumas observações que não posso deixar de fazer. A pergunta que eu teria para colocar, a senhora Presidente do Conselho de Administração já acabou por responder, ao dizer que Serralves vai levar até às últimas consequências a decisão que foi comunicada pela ACT, no fundo no sentido de a contestar, por isso, sobre isso já estamos mais do que esclarecidos, mas queria aqui algumas observações em relação a algumas questões que também chegaram a esta Assembleia e que importa, efetivamente, que o Conselho de Administração se pronuncie. Porque estes trabalhadores obedecem a uma hierarquia e orientação de trabalho por parte da coordenadora do serviço educativo, por parte de uma assistente, por parte da produtora, que são os trabalhadores que neste momento têm contrato com a Fundação de Serralves. Por isso há uma equipa que coordena o trabalho de todas estas pessoas, ou seja, há uma hierarquia, há uma orientação de trabalho. Há um horário que é definido pela Fundação de Serralves e que é comunicado semanalmente por e-mail. Há uma disponibilidade pedida aos trabalhadores de 3 dias ou de 6 turnos por semana, reservada em exclusividade, e isto significa que os trabalhadores não definem nada ao horário conforme querem ou conforme pretendem cumprir o seu trabalho com a Fundação de Serralves. Têm identificação, desempenhando funções devidamente identificadas com o crachá personalizado da Fundação de Serralves, e há também testemunhos de trabalhadores que foram representar inclusive a Fundação de Serralves em eventos e em iniciativas no estrangeiro. Por isso, a questão fundamental para nós aqui é efetivamente perceber de que forma é que o Conselho de Administração vai contribuir para regularizar todos os vínculos precários que existem na Fundação de Serralves. De que forma é que o Conselho de Administração vai contribuir para garantir a estabilidade destes trabalhadores que estão há muitos anos em situações efetivamente de instabilidade. Nós tivemos a oportunidade em abril de dirigir uma pergunta ao Governo sobre a situação dos trabalhadores de Serralves, sobre a situação da sua desproteção social, sobre a situação de realidades de quem fica sem rendimentos para garantir a subsistência no dia-a-dia, mas temos naturalmente esta preocupação de fundo, que é garantir também e contribuir para garantir a estabilidade dos vínculos dos trabalhadores. E nós não estamos aqui a pedir para que se resolvam os problemas sistémicos, nem que Serralves resolva o problema sistémico da precariedade no setor da cultura, mas importava aqui perceber qual é efetivamente também o contributo que o Conselho de Administração de Serralves dá para que os trabalhadores que estão todos os dias a assegurar os serviços e que estão todos os dias a assegurar o trabalho de Serralves tenham efetivamente um vínculo efetivo e não vivam continuadamente num clima também de instabilidade, porque a instabilidade laboral que eles têm é também a instabilidade que eles sentem na sua vida no dia-a-dia. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para respostas, eu passaria de novo a palavra ao Conselho de Administração da Fundação Serralves. Tem a palavra. Sr. Presidente, obrigada. Sra. Deputada, obrigada pelas questões. De facto, o serviço educativo funciona há muito tempo. As suas atividades são, no entanto, muito variadas em número e também em tipo. Mas só para falar, por exemplo, no número, queria dizer que, por exemplo, entre 2018 e 2019, olhando para aqui, tem um documento em que tem as semanas das atividades do serviço educativo só artes. Por exemplo, na semana 10, em 2018, tivemos 109 atividades. Na mesma semana, em 2019, tivemos 43. Na semana
12, tivemos 221 atividades de serviço educativo, em 2019, 158. Na semana 25, 42 atividades em 2018, 125 em 2019. Enfim, são inúmeros exemplos, não vou ler mais, mas há uma grande variedade e alteração do número de atividades necessárias, porque as escolas, muitas vezes, vêm numa determinada altura, vêm noutra. As exposições que nós temos patentes são muitas vezes bastante apelativas ao público, outras vezes são para públicos mais especializados. Portanto, é completamente impossível que estas necessidades sejam enfim, tratadas e correspondidas por um quadro de trabalhadores de Serralves, do quadro de Serralves. É o normal, e não é só Serralves, é por isso mesmo é que o mundo todo funciona desta maneira. Queria também dizer-lhe que, de facto, não são trabalhadores, são sim prestadores de serviço. E queria ler, nós vamos enviar para a Assembleia da República, mas queria ler, por exemplo, um e-mail enviado pela prestadora Raquel Sandade, no dia 13 de janeiro de 2020, em que diz... como o ginasiano, que é o local onde trabalha, onde tem um contrato de trabalho e trabalha, adotou um modelo semestral, vou ter agora, no final de janeiro, algumas reuniões de avaliação fora do horário letivo habitual e não tenho de comparecer. Assim, peço o favor de me bloquear as seguintes datas: 23 de janeiro todo dia, 27 de janeiro de manhã, 30 de janeiro de manhã. Eu pergunto, primeiro, qual será, e como estes há imensos, como estes e-mails, eu pergunto qual é, e não diz qual os motivos da alteração, pode não dizer, o problema é da prestadora de serviços, Serralves não tem nada a ver com isso. Pergunto, qual é o trabalhador que pode fazer isto? Qual é o trabalhador que pode fazer isto? Depois, gostava também de dizer que o horário não é definido por Serralves. O Serralves marca as atividades, Serralves tem a disponibilidade teórica dos prestadores e marca as atividades de acordo com essa, quando tem procura, quando tem escolas, quando tem outras atividades, e marca para o prestador que estiver disponível. Não marca atividades para pessoas que não estão disponíveis. Isso não acontece num trabalhador, obviamente. Portanto, Serralves não marca os horários. Não é Serralves que define os horários. Portanto, é enviada uma grelha e caso a mesma pessoa, mesmo em cima da hora, não queira ou não possa prestar o serviço, avisa a Fundação de Serralves. É o único que se pede para que a atividade possa nem mesmo ocorrer com outro prestador qualquer. Ninguém tem exclusividade, Serralves não exige exclusividade a ninguém, pelo contrário. Gostaria também de dizer que os trabalhadores, que são os prestadores de serviço, têm identificação de Serralves, não têm, nos grandes eventos, usam. Os trabalhadores de serviço educativo nos grandes eventos usam, quando estão a orientar oficinas ou visitas guiadas ou etc., têm um crachá que diz que são educadores, podem eventualmente ter uma t-shirt nos grandes eventos que diga staff, por exemplo, mas isso acontece com todas as pessoas que estão nos grandes eventos. Por exemplo, no Serralves em Festa, todas as pessoas da produção, dos restaurantes, enfim, e os educadores, e essas pessoas todas têm uma t-shirt a dizer staff, mas é só nesses eventos. Mas têm por cima da t-shirt a função que estão a exercer. Portanto, isso não é verdade. Mas, não sei se tem mais alguma pergunta. Gostava também de dizer, foi uma pergunta que ficou por responder da senhora deputada Rosário Gamboa, que de facto, nos últimos anos, para além de não terem nunca solicitado ou até manifestado qualquer vontade de ter um contrato de trabalho, porque tal permite-lhes ter uma enorme flexibilidade. As pessoas podem exercer várias funções, fazer o que são estudantes, são professores, são artistas, são curadores. Há exemplos de pessoas que são diretores artísticos de espaços, pessoas que são diretoras pedagógicas de escolas e que dizem que estão há muitos anos cá. É verdade, prestam os seus serviços, às vezes deixam de prestar, voltam a prestar. Há todo tipo de casos. Há pessoas
que estão cá, que são prestadores de serviços há vários anos, outros só no início de 2020 é que prestaram qualquer serviço, fizeram, sei lá, 5 ou 6 visitas. Enfim, parece que o ACT acha que encontra laboralidade em todos esses casos. E realmente, nós, por exemplo, em 2015, fizemos um concurso para a coordenadora do serviço educativo e nenhum destes prestadores de serviço concorreu ao lugar. Portanto, é isso. Quanto aos contratos de prestação de serviços, eles que foram assinados, eles indicam que são 2 anos, mas é evidentemente como qualquer prestador de serviço e qualquer contrato de prestação de serviços pode deixar de ser prestado, quer dizer, não há qualquer obrigatoriedade de o prestar durante 2 anos. Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do CDS. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração e restantes administradores da Fundação de Serralves. Eu devo dizer que estou com dificuldade para poder fazer esta intervenção porque, uma vez que nós ouvimos anteriormente a Sra. Inspetora-Geral e a Sra. Inspetora Adjunta da ACT e que a ACT em 3 meses mudou em absoluto a sua posição sobre esta questão, eu estava à espera de, perante os argumentos da ACT para essa mudança, poder questionar Serralves, para efetivamente poder saber se esta mudança de posição tinha algum significado ou não. Mas mais surreal do que a ACT vir a meio de um processo inspectivo dar opiniões à Assembleia da República é vir a meio de um processo inspectivo falar sobre esse processo inspectivo e não ter qualquer opinião sequer para dar. Não conseguir fundamentar um único indício de laboralidade de uma única relação destas relações de que aqui se falou. É extraordinário, a ACT veio cá e disse há 21 casos em que nós já concluímos que há evidência de laboralidade. Então quais são as evidências? Nenhuma. Ou seja, das 5 que tinham apresentado em junho, não conseguiram confirmar nenhuma. Das outras, falam genericamente daquilo que vem no contrato de trabalho. Eu já percebi que há algumas matérias em que os trabalhadores dizem uma coisa, a administração diz outra. Isso é natural. A ACT concluiu por uma das versões, ao contrário do que tinha concluído em junho, e sem nós percebermos qual for. Foi por ter estado, eu não sei se foi uma manhã, se foi uma tarde em Serralves, porque eu tive a oportunidade de perguntar à Sra. Inspetora-Geral quantos destes trabalhadores tinham encontrado a prestar serviço em Serralves e não foi respondido. Eu pergunto como é que se tem desenvolvido a atividade destes prestadores de serviços neste período para que a ACT possa ter-se apercebido de uma evidência diferente daquela que teve em junho. O que é que mudou de junho para setembro para que a ACT tenha concluído o contrário? Depois, outra questão relevante. Eu presumo que, em junho, pelo que percebi, a ACT tenha solicitado muitos documentos a Serralves. E, portanto, aquela conclusão que tirou e que mandou à Assembleia da República não foi uma conclusão no ar, foi pelo menos com prova documental. O que eu pergunto é que tipo de documentos e qual era a evidência que esses documentos davam da existência ou inexistência de uma relação de trabalho. Porque foi a própria ACT, depois de avaliar isso tudo, que disse que não se apuravam evidências. Não disse evidências suficientes, não disse evidências definitivas, não disse provas suficientes, como disse hoje aqui, disse evidências nenhuma. Ou seja, analisa os documentos e não tem evidência nenhuma. E depois, sem nós sabermos o que é que se passou entretanto, a não ser eventualmente ter ouvido uma das partes sem ouvir a outra, conclui em sentido absolutamente contrário. Portanto, relativamente a isto, queria perguntar se nos podiam dar algumas informações e depois umas perguntas concretas. Eu perguntei 2 vezes à Sra. Inspetora-Geral se tinha a certeza que as inspetoras titulares do processo tinham reunido com a diretora administrativa e financeira de Serralves, exatamente para poder proteger a Sra. Inspetora-Geral de mentir no Parlamento. A Sra. Inspetora-Geral, da segunda vez, disse que reafirmava que essa reunião tinha existido. Eu queria perguntar, porque isto não é de menor gravidade, é uma afirmação de uma alta responsável da administração pública portuguesa no Parlamento aos deputados, reafirmada perante a informação de que poderia estar a incorrer
numa declaração que não correspondia à verdade, eu quero confirmar de que não houve nenhuma reunião entre as inspectoras titulares do processo e a diretora administrativa e financeira de Serralves. Queria também aqui a confirmação de uma coisa. Houve vários senhores deputados, designadamente o Sr. Deputado José Soeiro, que disse várias vezes que a ACT tinha sido parcial porque só tinha ouvido uma das partes. Queria confirmar isso também, que efetivamente a ACT foi parcial, só ouviu uma das partes porque só ouviu os trabalhadores. Em nenhum momento ouviu, e portanto, para dar razão ao Sr. Deputado José Soeiro, dizer que em nenhum momento a ACT ouviu a administração ou qualquer outra pessoa, designadamente diretor, que vinculasse a posição de Serralves. E, portanto, o primeiro contacto que a administração de Serralves teve com o processo foi a leitura do auto que lhes foi instaurado pela ACT. Depois tinha aqui uma curiosidade, que era perguntar se, por acaso, algum destes prestadores de serviço estava, neste momento, em processo de contratação para uma contratação definitiva e, portanto, com abertura da administração de Serralves, se por acaso algum dos trabalhadores que falou aqui na Assembleia da República, ou por videoconferência, estava em processo de regularização da sua situação através de contrato de trabalho. Era importante também termos conhecimento disso. E depois eu pareceu-me ouvir na resposta à última questão que, de todas estas pessoas que se autoqualificam como trabalhadores de Serralves, que, quando foi aberto um concurso para coordenador dos serviços educativos, que nenhum dos 21, que pelos vistos, segundo a ACT, tem a relação de trabalho, nem dos outros, concorreu a essa função. Parece-nos um dado relevante e, portanto, eram estas, para já, as questões que deixava. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra para as respostas ao Conselho de Administração da Fundação Serralves. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Reafirmo, Sr. Deputado, que a ACT não só não reuniu com a diretora administrativa e financeira de Serralves, apesar de ter dito que o iria fazer, e não fez, foi embora, tiveram entre 2h30 a 3 horas em Serralves, foram embora porque disseram que tinham que ir, tinham outro serviço à tarde, chegaram às 11h30, saíram às 2h, penso eu, ou por aí. Disseram que iriam voltar. A diretora administrativa e financeira de Serralves mostrou toda a disponibilidade para reunir noutra data, indicou até quando é que estaria de férias. As senhoras inspectoras disseram que voltariam e nunca o fizeram. E resolveram decidir, sim, falando apenas com uma das partes. Só isso foi o que fizeram exatamente desta vez. Da outra vez tinham solicitado documentos e não reuniram, pelo que percebo, connosco não reuniram e, pelo que já ouvi, também não reuniram com os prestadores de serviço. Desta vez só reuniram com os prestadores de serviço, portanto, porque não reuniram nem com os diretores, nem com a administração de Serralves. E, mais do que isso, como se viu, nem sequer esperaram, mandaram os autos. Serralves tem o direito de resposta e de apresentar os seus argumentos, provar o que está a dizer, e nem sequer esperaram por isso, e vai a senhora Inspetora-Geral do Parlamento dizer que concluiu que 21 dos prestadores de serviço têm índices de laboralidade. Portanto, é isto que de facto aconteceu. Mas, Sr. Deputado, eu queria dizer-lhe que não, que a ACT não reuniu com a diretora administrativa financeira de Serralves, nem com a administração. Entretanto, outra coisa que lhe queria dizer, porque para não me esquecer, e vou passar para o seu último ponto, em relação aos trabalhadores, como disse, nenhum trabalhador, nenhum dos prestadores de serviço, alguma vez, antes da pandemia, manifestou que queria que gostaria de ter um contrato de trabalho com Serralves. Como são várias as vantagens que têm, porque têm enorme flexibilidade, exercem a sua atividade, prestam o seu serviço quando querem, trabalham, enfim, para muita gente, colaboram com muita gente, enfim. Em relação foi de facto, também ficamos espantados na semana passada, quando um dos técnicos de montagem foi ao Parlamento prestar o seu depoimento, que tem todo o direito de fazer, mas manifestando um conjunto de reivindicações que jamais
manifestou a Serralves, portanto, manifestou-se ao Parlamento, mas nunca manifestou a Serralves. E esse técnico específico foi o único que, alguma vez, e já em junho deste ano, contactou Serralves no sentido de passar a ter um contrato de trabalho, ao que Serralves respondeu que estaria completamente aberto para estudar esse caso, coisa que estamos a fazer, e dissemos que iríamos fazer isso em setembro. Portanto, esse assunto ainda nem sequer tinha vindo ao Conselho de Administração, porque estava ainda no âmbito da direção, mas estava previsto vir ao Conselho de Administração agora. E porquê é que neste caso faz sentido? Porque os técnicos de montagem, Serralves tem tido um enorme acréscimo nos últimos anos de necessidade de técnicos de montagem, porque está a fazer um grande trabalho a nível de itinerâncias pelo país e, por isso, tem, de facto, o número de horas quase que duplicou nos últimos 3 anos e, por isso, de facto, para nós também tem sentido fazê-lo. No entanto, há sempre aqui não há uma necessidade infinita de técnicos, porque esta parte, o acréscimo da atividade, é por via das itinerâncias que não são decididas por nós, são decididas pelos nossos parceiros, que são os municípios, que podem querer as atividades ou não querer. Portanto, mas de qualquer maneira, é nossa vontade de fazer isso e era isso que estávamos a tratar e ficamos realmente surpreendidos como é que a pessoa vai ao Parlamento, quase que indicando que não sei, que Serralves que tem todas aquelas reivindicações e Serralves não as está a atender. De facto, nunca as fizeram a Serralves, o que no mínimo é estranho. Em relação à retoma dos serviços educativos, como o Sr. Deputado perceberá, a atividade é reduzida porque as escolas não podem, a grande atividade dos serviços educativos de Serralves de facto, sobretudo dirigida às escolas. Neste momento, as escolas não podem vir, as atividades foram suspensas e nós estamos a pouco a retomar, sempre que é possível, e estamos a contactar precisamente os prestadores de serviço, nomeadamente todos os que, ou todas as que foram ao Parlamento falar a semana passada e muitos outros. Portanto, isso é uma decisão da coordenação, o Conselho de Administração não tem qualquer opinião nem conhecimento sobre isso, mas isso está efetivamente a acontecer e tem vindo a acontecer sempre que há procura. Infelizmente, há pouca. Infelizmente, para todos nós e para os prestadores de serviço, e para todas as pessoas envolvidas. Muito obrigado. Nós estamos aqui com um problema técnico, como já devem ter observado, portanto, mas de qualquer maneira, em termos do áudio, estamos a ouvir perfeitamente o Conselho de Administração, estamos sem imagem, enfim, diminui um pouco aqui a nossa capacidade, mas não a impede totalmente. Pelos vistos, o que impede é nós tínhamos aqui uma inscrição da senhora deputada não inscrita, que é essa designação, parlamentar, parece uma contradição, mas é verdade, uma inscrição da deputada não inscrita, a Cristina Rodrigues, mas que pelos vistos que está online e, portanto, não há condições neste momento, julgo eu, de ela poder participar. Aliás, não sabemos, se ela nos está a escutar, mas o que é certo Senhor Presidente. Está a ouvir-nos? Muito bem. Estou. Muito bem, então salvou-nos o dia e, portanto, eu vou-lhe dar 2 minutos para poder intervir e depois, em tempo idêntico, passaria para a resposta da Administração da Fundação Serralves. Tem a palavra. Aliás, já temos vídeo também. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, não consegui ouvir todas as intervenções, mas agora estou a conseguir e ainda bem que me estão a ouvir a mim também. Começar por cumprimentar todos os presentes e, obviamente, também aqui a representante do Conselho de Administração da Fundação de Serralves e também todos os contributos e esclarecimentos que têm prestado. De facto, esta audição foi pedida a propósito da situação precária dos 25 trabalhadores ou prestadores de serviços do Serviço Educativo da Fundação. Estão todos a recibos verdes e não há esta perspectiva de integração nos quadros. Eu tenho que dizer que tenho aqui alguma dificuldade, de facto, em perceber ou em concordar que não estamos perante
falsos recibos verdes, porque de facto há contradição entre ambas as posições e, portanto, não é possível estarem ambas corretas. De qualquer forma, estamos aqui mesmo para tentar esclarecer e, obviamente, que está a haver também o processo junto do ACT, que é quem tem que averiguar a situação também. Eu gostava de lhe perguntar, de facto, eu percebo que precisam de flexibilidade, mas ao mesmo tempo tenho dificuldade em entender por que razão é que todos os trabalhadores do serviço educativo têm que estar a recibos verdes. Ou seja, até entendo que nem sempre tenham o mesmo fluxo, mas pelo menos há sempre trabalho que tem que ser feito e, portanto, isso poderia justificar que alguns tivessem os recibos verdes e outros não. E, portanto, porquê desta situação? Considera que conseguiriam funcionar, portanto, a Fundação poderia funcionar sem estas pessoas, sem estes serviços a serem prestados? Depois, em relação ao facto destas pessoas nunca terem mostrado vontade em ter um contrato de trabalho, claramente esta vontade agora existe. Há ou não abertura por parte da Fundação para fazer estas contratações? Gostaria de perguntar se na Fundação existem também outras pessoas a recibos verdes e em que tipo de serviços. E ainda gostaria de perguntar, relativamente a este período em que a Fundação esteve encerrada, como de resto muitas outras instituições tiveram, e houve necessariamente cancelamento de atividades, se houve ou não uma compensação junto destes profissionais devido a essa situação, e se não houve, por que razão não houve, já que temos conhecimento que outras instituições o fizeram. Muito obrigado, Sra. Deputada. Estamos mesmo no limite do seu tempo. Muito bem, pronto. Obrigada. Agradeço a sua participação. Para a resposta, num tempo obviamente inferior aos anteriores, eu passaria a palavra ao Conselho de Administração da Fundação Serralves. Tem a palavra, por favor. Bom, pelos vistos, um dos problemas técnicos foi resolvido, mas o outro intensificou-se. O que nos impede, obviamente, para além do vídeo, de termos o áudio. Portanto, há aqui um problema de comunicação e provavelmente eu sugeria que fizéssemos aqui um pequeno intervalo, 5 minutos, e uma tentativa de resolver este problema técnico, porque não temos nem áudio, nem vídeo do Conselho de Administração da Fundação Serralves. Portanto, 5 minutos de pausa, voltaremos na tentativa que os problemas possam ser ultrapassados. Vamos fazer uma pausa.
Bom, estamos neste momento em condições de retomar, os problemas técnicos terão sido ultrapassados e eu pergunto precisamente ao Conselho de Administração da Fundação Serralves se teve a oportunidade de escutar as questões colocadas pela Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Sr. Presidente, não, só a primeira parte, mas depois deixamos de ouvir. Muito bem, então se calhar se não virmos inconveniente, não sei se a Sra. Deputada Cristina Rodrigues está online, uma vez que é uma intervenção pequena, eu pedi-lhe o favor que pudesse, pelo menos a parte das questões propriamente ditas, poder repetir as questões para que o Conselho de Administração da Fundação Serralves possa responder às mesmas. Sra. Deputada, tem a palavra. Claro que sim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, então o que estava a questionar, agora já não vou conseguir dizer exatamente da mesma maneira, mas ao fazer as mesmas questões, mas aquilo que pretendíamos saber era, de facto, existe um conjunto de trabalhadores ou de prestadores de serviços que prestam o seu trabalho com o regime de recibos verdes. Por que razão? E percebendo as questões da flexibilidade que necessitam ter, mas vão mantendo este serviço, portanto, de uma forma mais ou menos permanente. Por que razão não estão alguns trabalhadores a contrato e outros, então, com o regime dos recibos verdes? Gostaria de saber se a Fundação consegue funcionar ou não sem estes prestadores de serviços ou trabalhadores. Depois, disse há pouco que estas pessoas nunca tinham mostrado antes vontade em ter um contrato de trabalho, mas neste momento esta vontade é evidente e, portanto, eu pergunto se há abertura ou não por parte da Fundação para contratar estas pessoas. Gostaria de saber também se existem outros serviços da Fundação que têm este regime, ou seja, há mais pessoas com recibos verdes na Fundação ou não. Depois, aqui nesta questão, relativamente à pandemia, mais concretamente, em que a Fundação esteve com as portas encerradas, como de resto aconteceu com muitas outras instituições, no vosso caso, houve o cancelamento de atividades, naturalmente. Houve ou não uma compensação destas pessoas por essa circunstância? Até porque temos conhecimento de outras instituições que compensaram os prestadores de serviços por deixarem de conseguir prestar os seus serviços. Gostaríamos de saber ainda se neste período foram realizadas algumas atividades online que permitissem a estes profissionais continuar a trabalhar e, por fim, gostaríamos de saber como é que se encontra neste momento a Fundação Serralves a trabalhar neste momento, ou seja, se já foram ou não retomadas as atividades. Muito obrigada, era só isto. Muito obrigada, Sra. Deputada. E para as respostas, num tempo idêntico, 2 minutos, eu passaria a palavra ao Conselho de Administração da Fundação Serralves. Tem a palavra, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, de facto, a enorme diversidade da oferta requer perfis muito diferentes a cada momento. E as atividades são prestadas tanto por empresas como pessoas singulares. Nós temos uma absoluta necessidade, neste caso, de nós e as outras instituições culturais que exercem o mesmo tipo de atividade que nós, de poder recorrer a uma contratação mais flexível, incompatível com o contrato. Necessidade de contar com várias valências que vão mudando de atividade para atividade e cuja necessidade em número Bom, perdemos o contacto. Num ano, durante as atividades... Vou-lhe pedir que possa fazer uma pausa porque, digamos, os últimos 30 segundos nós não conseguimos escutá-la e, portanto, se calhar, se pudesse retomar na resposta a esta questão, a esta última resposta, ficaríamos todos situados. Muito obrigado e peço desculpa. Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas eu não percebi. Eu estava a dizer que perdemos o contacto consigo, primeiro a imagem que ficou fixa e depois o áudio. E, portanto, nós não conseguimos ouvir, eu diria, os últimos 20, 30 segundos. E, portanto, se pudesse retomar no início da sua última resposta, agradecíamos, ficaríamos todos aqui situados. Obrigado. Muito bem, Sr. Presidente. Eu estava a dizer que a diversidade da oferta de Serralves requer perfis muito diferentes a cada momento.
e que são incompatíveis com um contrato de trabalho. É necessária uma contratação mais flexível por via de prestações de serviço. E isso não foi algo que foi inventado por Serralves, agora, não há 30 anos, é um modelo que é usado por todas as instituições. Porque há uma necessidade de poder contar com diferentes valências que vão mudando de atividade para atividade e cuja necessidade em número e tipo vai variando ao longo do tempo. Há bocado dei um exemplo de atividades que numa semana de um ano temos 300 atividades de serviço educativo artes e no outro ano temos 50, por exemplo. Se tivermos uma exposição muito relevante, muito popular, diria eu, enfim, muito apelativa para o público, temos muitas escolas que querem cair, enfim, e outros públicos. O mesmo não acontece com o tipo de exposições que são dirigidas a públicos mais específicos. Por exemplo, imaginemos, como eu já disse antes também, um trabalhador a tempo parcial que trabalha à quarta e à sexta de manhã. Se numa semana nenhuma escola pretender uma oficina ou uma visita nesses dias, este trabalhador não teria ocupação. Portanto, é incomportável tanto para Serralves como para outros museus. Queria também dizer que ao longo da existência de Serralves, passaram pelo Serviço Educativo Artes mais de uma centena de prestadores de serviços do Serviço Educativo Artes, que depois deixaram de o fazer, muitos deixaram de o fazer, imensos, e seguiram para outras, enfim, deixaram de prestar as suas atividades e seguiram para outros locais, enfim, até alguns com posições relevantes em Portugal e no estrangeiro. Serralves beneficiou bastante da diversidade dessas formações, das experiências, enfim, dos olhares dos monitores, porque têm cá passado, mas eles próprios também, do seu turno, beneficiam muitíssimo dessa experiência e do contacto enriquecedor que têm com artistas, com curadores e que seguramente terão valorizado enquanto responsáveis de serviços educativos e nas suas profissões de tipo diversificado, como curadores, como diretores de centros de arte, enfim, muitas coisas. Muito obrigado. Queria também... já terminou o meu tempo? Sim, já vamos aqui em 4 minutos e 21, envio houve esta interrupção, mas certamente poderá esclarecer um pouco mais por dentro alguma questão que tenha ficado eventualmente por responder. O próximo período, antes ainda da segunda ronda, compete ao Grupo Parlamentar Requerente, isto é, ao Bloco de Esquerda, no tempo de 2 minutos e depois a resposta da entidade, da Fundação Serralves, num tempo idêntico. Sr. Deputado José Soeiro tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente da Administração, imensas confusões naquilo que disse. O caráter pontual e sazonal da atividade não tem nada a ver com a existência ou não de um contrato de trabalho. Há contratos pontuais e sazonais. Estar ou não no quadro permanente não tem nada a ver com haver um contrato de trabalho. Aliás, já houve contratos de trabalho, por exemplo, no Serralves em Festa, por um dia, por 2 dias. E, portanto, muita confusão no seu discurso, desse ponto de vista, mas, sobretudo, nós verificamos aqui que os trabalhadores de serviço educativo têm um trabalho que é regular, embora tenha variação, têm horários que não são eles que decidem, porque não são eles que decidem quando é que vão fazer uma visita, usam o crachá da instituição, trabalham na instituição e fazem parte de uma equipa que tem uma coordenação. Aliás, houve 2 trabalhadoras precárias de Serralves que concorreram para a coordenação dessa equipa, ao contrário do que foi dito. Queria também dizer que não vou esgrimir consigo se existe ou não indícios de laboralidade. É a sua opinião, é uma opinião, enfim, que vale o que vale, é a sua opinião, respeitável, mas a ACT concluiu, não com uma opinião, mas com um processo inspectivo, e lamento, mas penso que a ACT tem mais qualificação e, sobretudo, tem uma competência que lhe é conferida pela lei para aferir estas situações e que não é conferida pela lei ao Conselho de Administração de Serralves. Mas registro a duplicidade da apreciação que fez sobre a ACT. Quando a Autoridade para as Condições de Trabalho, sem nenhuma visita inspectiva e sem ouvir os trabalhadores, fez eco da posição do Conselho de Administração, da sua posição, estava tudo bem. Quando a ACT confrontou a informação e os documentos que lhe foram dados pelo Conselho de Administração com os documentos e as informações que lhes foram dados pelos trabalhadores e concluiu que existiam indícios de laboralidade, então aí já fica a Sra. Doutora muito indignada. Inquieta-me, francamente, a hostilidade que aqui exprimiu contra os trabalhadores. Inquieta-me que uma Presidente do Conselho de Administração nunca tenha querido reunir com os trabalhadores, que lhe pediram para reunir consigo. Porquê é que nunca os recebeu?
A senhora Presidente pergunta porque é que os trabalhadores nunca se manifestaram. Será, Senhora Presidente, que o ambiente que se vive na Fundação é favorável a que as pessoas se pronunciem? Já pensou que a sua intervenção ao longo deste processo e hoje poderá precisamente ajudar a compreender por que razão é que o silêncio foi regra até agora? Não há nenhuma relação, não vê nenhuma relação com o tipo de intervenções que teve hoje e com o silêncio ter sido regra. Queria só terminar, direi mais algumas coisas numa intervenção seguinte, mas acho que culpabilizar as vítimas pelo seu silêncio é uma estratégia tão comum quanto indecente de manutenção da opressão. Responsabilizar os trabalhadores ou as vítimas, seja de assédio, seja de exploração, seja de abusos laborais, responsabilizá-los pela sua própria situação e pelo seu silêncio é francamente indecente. Compete à administração respeitar a lei e, neste caso, acatar as instruções para que a lei seja respeitada. Bom, muito obrigado. Eu passo então ao Conselho de Administração para responder a esta intervenção do Grupo Parlamentar Proponente do Bloco de Esquerda. Tem a palavra. Deputado, muito obrigada. Serralves respeita a lei e respeitará, como já explicamos. A ACT não reuniu-se sequer com Serralves, nunca, nem antes, nem agora, e nem sequer esperou pela resposta de Serralves e para ir ao Parlamento dizer o que disse. E não fui eu, senhor deputado, que disse que a outra inspeção estava bem, ou deixava-se estar bem. Aliás, gostaria de lhe dizer que andava o senhor deputado, e muito legitimamente, e muita gente a mandar cartas aos jornais e todo este assunto em discussão pública, e Serralves tinha recebido há meses uma comunicação da ACT dizendo que não havia indícios de contrato de trabalho e nunca Serralves usou esse argumento. Portanto, eu gostava de dizer isto claramente. Não foi Serralves que usou nunca o relatório da ACT. Nem, dessa vez não foi. O senhor deputado é que dessa vez disse que achava que a ACT tinha feito mal o seu trabalho porque só tinha ouvido uma das partes e não ouviu. A ACT simplesmente viu centenas de documentos. Desta vez não ouviu Serralves e o seu deputado, pelos vistos, considera que o trabalho foi bem feito. Portanto, eu não fiz eu não pronunciei sobre o outro processo inspectivo, nem bem nem mal, nem sequer disse que ele existiu. Nem sequer disse, durante meses e meses, ninguém de Serralves usou essa conclusão para nada. Não fomos nós que o fizemos. E, portanto, só quando nos perguntaram se tem existido, nós respondemos com a verdade, que é sempre o que fazemos. Entretanto, gostava de dizer, por isso, não percebo o que é que diz, não há qualquer hostilidade para com os prestadores de serviço, absolutamente nenhuma. Eu simplesmente ouvi que vários disseram que tinham solicitado a Serralves a alteração do vínculo e isso não aconteceu. E, portanto, eu dizer a verdade daquilo que aconteceu. E queria dizer uma vez que não, de facto, não é Serralves que decide quando trabalham. Mais uma vez, vou repetir. Os trabalhadores indicam a sua disponibilidade e prestam serviço quando estão disponíveis. Portanto, a prestação de serviços é quando querem. Não há qualquer... Serralves não obriga ninguém, nenhum prestador de serviço, a prestar serviços. E, aliás, gostava de dizer também, porque ainda não respondi, que o limite dos 30 dias, que dizem que têm que fazer alterações em 30 dias, não é verdade. Temos aqui vários e-mails que provam isso mesmo, de várias pessoas. E também, em relação aos 3 períodos, porque a senhora deputada Cristina Rodrigues perguntou há pouco e eu não tive a oportunidade de responder, aos 6 períodos ou 3 dias, também isso não é assim. Tenho, por exemplo, aqui um e-mail à minha frente, que alguém diz que conforme a minha disponibilidade mantém-se terças e quartas-feiras de manhã. Portanto, enfim, de facto, os prestam serviço quando querem, são eles que indicam a sua disponibilidade. Muito obrigado, Sr. Doutor. Avançamos agora para a segunda ronda. Nesta segunda ronda, os grupos parlamentares terão um tempo total de 15 minutos e que dará cerca de 3 minutos por cada grupo parlamentar. E a entidade visitante, neste caso a Fundação Serralves, terá um tempo de resposta idêntico, cerca de 15 minutos. E, portanto, iremos avançar com a audição
do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no tempo de 3 minutos, Sra. Deputada Rosário Gamboa. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não irei utilizar os 3 minutos por aquilo que vou passar a explicar. O Partido Socialista considera que, depois desta audição, e cotejando as 3 versões das 3 entidades que aqui estivemos a ouvir, nós, além de não termos mais nenhuma questão para colocar, a única coisa que sentimos é um certo sentimento de insatisfação com uma dissonância muito grande entre as prestações ou os esclarecimentos que nos forem ditos. O facto de não colocarmos neste momento nenhuma pergunta não significa nenhuma demissão do acompanhamento do processo. Este processo para nós é muito importante, não só por a natureza da instituição que está em causa, a Fundação de Serralves, como também em relação aos próprios trabalhadores e à defesa daquilo que serão dignamente os direitos que tiverem direito a ter. Por isso, iremos continuar a acompanhar o processo. Entendemos é que, nas circunstâncias, esta dissonância esperemos que seja esclarecida e que seja redimida de forma clara e conclusiva, com conclusões mais evidentes, e, como tal, dispensarei mais qualquer outra intervenção. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Partido Social Democrata, Sr. Deputado Helga Correia, prescinde. Passamos então ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. No dia 5 de julho, eu estive à porta da Fundação de Serralves, foi num domingo, e ouvi os testemunhos de muitos trabalhadores que, precisamente, falaram sobre, não apenas sobre as suas condições laborais, mas sobre o trabalho concreto que desenvolvem na Fundação de Serralves, ou que desenvolviam na Fundação de Serralves, que tinham vindo a desenvolver na Fundação de Serralves. Ouvimos também no Parlamento. E nessa manifestação estavam também vários artistas da cidade do Porto, numa manifestação contra as práticas laborais de Serralves e em solidariedade com os trabalhadores precários e com a sua regularização. Entre as pessoas presentes estava a professora Elvira Leite, uma pessoa admirável que tem um percurso ligado a esta instituição, a Serralves, e particularmente também ao serviço educativo. Não sei se não deveria ser motivo de inquietação haver tantos trabalhadores e tantos cidadãos e pessoas com a história e a ligação à instituição a participar à porta de Serralves numa manifestação contra as más práticas e o mau nome que essas práticas dão à própria instituição por parte do Conselho de Administração. A senhora Presidente, a doutora Ana Pinho, tem sentado ao seu lado várias pessoas que eu respeito muito e gostava de dizer, porque ainda não me dirigi a essas pessoas, de dizer sinceramente que me parece que a Fundação de Serralves, que a história e a importância da Fundação de Serralves no Distrito do Porto, no norte do país, em Portugal, o papel da Fundação de Serralves e essa história merecem muito melhor do que uma administradora crispada com os trabalhadores da sua própria instituição e em guerra contra as instituições do Estado, nomeadamente a Autoridade para as Condições de Trabalho. E queria fazer um apelo a todos e também à Sra. Presidente do Conselho de Administração que neste processo possa prevalecer o bom senso. Queria fazer um apelo a que abrisse um canal de diálogo com os trabalhadores, que regularizasse a situação destes trabalhadores, que os incluísse na instituição de que eles gostam e onde eles querem trabalhar e para a qual têm contribuído tanto ao longo dos últimos anos e que possa reconstruir uma relação de confiança, não apenas com os trabalhadores, mas com a cidade, e reconstruir a imagem de Serralves como uma instituição dedicada à cultura, ao pensamento crítico, e não como uma instituição que tem vindo a ser discutida e conhecida no espaço público por ser gerida como uma empresa com as piores práticas laborais de desrespeito pelos seus trabalhadores. E acho que Serralves merece muito melhor do que isso e acho que o Conselho de Administração tem uma responsabilidade particular. É que a Fundação de Serralves é também uma fundação financiada com dinheiro público e que deve ser um exemplo, não apenas do ponto de vista das suas práticas culturais, da sua programação artística, mas também do respeito e da consideração que tem por quem trabalha na própria Fundação e a constrói todos os dias. E isso inclui estes trabalhadores que merecem respeito, merecem ser integrados, merecem um contrato de trabalho e merecem ser acolhidos pela instituição. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Partido Comunista Português, Sra. Deputada Diana Ferreira. 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. E eu reiterava uma pergunta que fiz na primeira ronda e que me parecia que era importante que fosse respondida. Juntarei uma segunda, muito mais direta, mas que me parecia que era importante que fosse respondida para nós percebermos exatamente de que forma e se quer o Conselho de Administração contribuir para resolver a situação de trabalhadores de Serralves que estão numa realidade de precariedade, que estão numa realidade de instabilidade e que o estão há vários anos. Trabalhadores, e aqui falamos dos trabalhadores do Serviço Educativo de Artes, mas que não fazem só as visitas que a senhora Presidente aqui identificou como sendo uma das atividades que efetivamente eles desenvolvem, mas que têm todo um outro conjunto de atividades que também desenvolvem para a própria Fundação de Serralves, em que muitas delas são também atividades permanentes e que estruturam também a programação da Fundação de Serralves. Estamos a falar de trabalhadores sem os quais o Serviço Educativo de Artes não existiria e muitos outros trabalhadores com os mesmos vínculos precários noutros serviços de Serralves, sem os quais também esses serviços não existiriam. E era importante perceber se o Conselho de Administração tem efetivamente vontade de contribuir para resolver a situação laboral destes trabalhadores, que a nós nos parece determinante perceber efetivamente de uma forma muito clara como é que o Conselho de Administração pretende tratar esta situação, além de já ter afirmado ir até às últimas instâncias no que se refere em relação à decisão da ACT. Estamos a falar de trabalhadores que trabalham, uma parte deles significativa, há largos anos em Serralves, que são a cara de Serralves em muitas situações, que são aqueles que os vários públicos também vão identificando como sendo a cara de Serralves e sem os quais, em conjunto com todos os outros, Serralves não teria o desempenho das funções que tem no âmbito cultural. Por isso, era importante que fosse respondida esta pergunta. E eu juntava aqui uma outra, para que se possa conhecer melhor a realidade laboral da Fundação de Serralves. Quantos são os trabalhadores em Serralves ao todo, não só no Serviço Educativo de Artes, mas todos os trabalhadores de Serralves que lá trabalham? Quantos são? Desses, quantos são aqueles que estão efetivamente no quadro? Quantos são os trabalhadores que estão em situação de recibos verdes? E já agora, quantos é que são aqueles que estão contratados por via de outsourcing em recurso a outras empresas para responder a necessidades desta mesma fundação? Juntando aqui uma observação que fizemos também inicialmente. A Fundação de Serralves tem um papel importantíssimo no panorama cultural nacional e esse papel importantíssimo que tem e esse papel especial que tem neste âmbito não pode de todo estar desligado da garantia de condições de dignidade laboral aos seus trabalhadores. E da parte do PCP, mesmo para terminar, Sr. Presidente, nós reiteramos o que temos dito ao longo destas audições, é que a nossa intervenção será naturalmente na defesa dos direitos laborais destes trabalhadores, do seu direito a um vínculo efetivo, uma vez que respondem a necessidades permanentes, e também da garantia dos demais direitos laborais a que estes trabalhadores têm direito. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E a última intervenção será a Tapuxindo. Muito bem. Assim sendo, passaríamos então ao Conselho de Administração da Fundação Serralves. Terá um tempo equivalente às 3 intervenções, isto é, 9 minutos. Tem a palavra, Sra. Doutora. Sr. Presidente, nós neste momento estamos sem imagem, mas estão a ouvir-nos e a ver-nos, certo? Sim, estamos a escutá-la perfeitamente. Já há bocado houve uma intervenção em que não tivemos vídeo, tivemos o áudio e, portanto, creio que há condições para prosseguir, portanto, respondendo às questões. Muito obrigado. Tem a palavra. Muito bem. Eu queria dizer que, de facto, há 30 anos Serralves funciona, o Serviço Educativo de Serralves funciona através deste modelo, que é, aliás, equivalente ao que acontece em todas as nossas, em todas as instituições culturais, nomeadamente museus, enfim,
em Portugal e fora de Portugal. Queria só dizer, não vou comentar considerações, enfim, ou provocações pessoais, não vou mesmo fazê-lo. Queria só dizer que me perguntaram diretamente se a ACT tinha contactado ou tinha falado com Serralves e, de facto, não falou nem com o Conselho de Administração, nem com a direção de Serralves. Eu não posso deixar de dizer a verdade que é esta mesma. Queria dizer que, quanto à qualificação do tipo de contrato, a ACT pode ter agora esse entendimento. Pelos vistos, não sei se a ACT espera pelos nossos, já que não nos ouviu, se espera pelos nossos argumentos e as nossas provas para decidir finalmente o que vai fazer ou não, não sei, mas qualquer que seja o entendimento da ACT, quem decide, quem qualifica o contrato de trabalho são os tribunais, em caso de dúvida. Serralves considera que se trata de uma verdadeira prestação de serviços, considera Serralves os nossos assessores jurídicos, porque se houver esse entendimento pela ACT, não deixará de contestar em tribunal, aguardando a decisão judicial. E gostava de dizer que nós consideramos, nós não fazemos isto porque, enfim, por qualquer motivo que não seja outro que o que nos obriga a ter uma posição de responsabilidade pela nossa atuação como Conselho de Administração de Serralves. Nós temos 81 trabalhadores no quadro, temos dezenas de prestadores de serviços, pessoas e empresas, temos dezenas de artistas. Os artistas há bocado perguntaram que outros prestadores de serviço tinham recibos verdes. Os artistas, todos os artistas trabalham com recibos verdes, que têm fazer exposições, performances, etc. Serralves também tem uma necessidade permanente dos artistas e não os pode ter no quadro, tem que ter uma variedade enorme de artistas que prestam serviços a Serralves. Não sei se penso que respondi ao que me perguntaram, não sei se me falta alguma coisa, penso que não. Mas queria apenas dizer que, finalizar, que nós agradecemos vivamente a oportunidade que nos deram de sermos ouvidos e a respeito deste processo e em que o nosso ponto de vista foi silenciado, portanto, nomeadamente pela ACT. Portanto, esperemos que ainda tomem em consideração a documentação que enviaremos e as provas que enviaremos. Lamentamos não ter sido ouvidos, mas enfim, agradeço a oportunidade que o Parlamento nos deu de prestar esclarecimentos. Muito obrigado, Sra. Doutora. Chegamos assim ao final. Enfim, uma audição um pouco atribulada do ponto de vista técnico, mas conseguiu cumprir-se. Agradeço a participação da Sra. Doutora Ana Pinho, Presidente do Conselho de Administração, e também do restante Conselho de Administração da Fundação Serralves. Senhoras e senhores deputados, damos por encerrada a reunião. Muito obrigado.